Olá, pessoal! Hoje estamos no nosso quarto episódio do podcast Karine Cartacho Diálogos Educacionais. Para quem não me conhece, eu sou Karine Cartacho, sou casada com Romero há 22 anos, tenho 3 filhos em 3 gerações diferentes. Tenho um de 22 anos, uma de 15 e um de 5 anos. E há 9 anos eu trabalho de forma integral com educação, tanto na minha casa com os meus filhos, quanto aqui no Kumon em Olinda. E hoje, para esse super podcast, eu trouxe uma convidada muito especial, a Luciana Araújo, que ela hoje tem um projeto chamado Embaixadoras do Cuidado, e o nosso foco hoje vai ser conversarmos um pouco sobre a importância desse autocuidado dentro da nossa família. Seja bem-vinda, Luciana. Eu queria que você se apresentasse, porque eu sei que seu currículo é extenso e você tem muita coisa legal para falar com a gente hoje. Que alegria estar aqui. Primeiro, parabéns por esse movimento, né? Um podcast. E vindo de Obrigada. você é algo precioso. Então, é com Obrigada. muita honra que eu recebo esse convite. Eu sou Luciana Araújo, empreendedora. Eu empreendo na vida, né? Como um todo. Como mãe, como esposa, como Isso. filha e também como profissional. Então, quando você fala do currículo, eu sempre posiciono que eu estou a serviço do cuidado. Então, eu estou hoje como escritora, educadora, palestrante de desenvolvimento pessoal, especialista em desenvolvimento humano integral, psicomotricista e aí vai. Mas o mais importante de tudo é quando a gente entende o nosso propósito e aí a gente serve da melhor forma, né? Então, de uma forma resumida, eu estou a serviço do cuidado. E conversa um pouquinho com a gente, como é esse teu projeto das embaixadoras do cuidado e como é essa sua experiência nessa questão da família, desse cuidado dentro da família. Essa palavra cuidado, ela é muito forte desde a minha infância, tá? E quando ela vem da infância, geralmente é algo que é muito precioso, né? Então, eu posicionei isso na minha profissão também. E eu entendi que se a gente não priorizar o cuidado primeiro em nós, a gente não chega no lugar da melhor forma. Até a gente alcança os resultados, né? Seja o resultado que for. Mas a gente não chega bem, não chega em saúde, não chega feliz. E isso aconteceu comigo. Então, o cuidado hoje ele vem num lugar muito importante, a começar por mim, porque eu sempre pensei em cuidar do outro, em servir para o outro, que é muito o que o nosso sistema, né, nossa sociedade, nós como pais, como educadores, professores, esse é o nosso ato de amor, a gente ama servir. Só que eu entendi que a fatia da sociedade que vivia dessa forma estava adoecendo e adoecendo em várias esferas, saúde mental, emocional, espiritual, financeira, porque vai impactando em tudo, todas as áreas da nossa vida. E foi quando eu criei esse projeto, Embaixadoras do Cuidado, onde eu estou como mentora hoje, treinadora e idealizadora para posicionar o autocuidado como prioridade na nossa própria vida. Então, mulheres estão sendo cuidadas e nutridas para que a gente possa, para que elas possam exercer o seu melhor papel na maternidade, na sua profissão, mas primeiro tem que começar por elas. É verdade. E você falando isso é interessante que no dia a dia do comum a gente percebe muito isso, não é? Quando a gente vê uma família que se cuida, que se preocupa consigo mesmo, que tem um olhar para o filho, a gente vê que esse filho ele tem um desenvolvimento diferente, não é? E quando a família ela não tem uma organização, às vezes vive tudo atropelado, não é? Então a gente percebe que o filho ele tem outro desenvolvimento. Aqui no Kumon, a gente consegue desenvolver a criança de uma forma individual. Então, todas as crianças, nós estabelecemos metas, objetivos e eles conseguem atingir. Mas quando é uma família que tem um olhar diferente, que se cuida de uma forma diferente, a gente percebe que a criança atinge o objetivo de uma forma diferente. E é bem isso do que você trouxe. Não é simplesmente o aluno ganhar uma medalha, chegar na sua série escolar. É como esse aluno chega lá, como essa família está estruturada para que o aluno chegue lá. E aí eu queria, né, que você trouxesse um pouco mais dessa importância desse cuidado dentro da família. Eu sei que você deve ter muitas experiências, não é? De como cuidar de várias formas. Quando a gente estava até conversando, você disse, né? Às vezes quando a gente fala de cuidador, remete muito a idoso, né? Mas dentro da família a gente também precisa ter um olhar de cuidado, né? Para a mãe, para o pai, para o tio, para os avós. Muitas vezes os pais hoje eles saem para trabalhar e a criança fica com a avó, fica com a babá.
não é? E como está essa pessoa para cuidar dos nossos filhos? Essa é a pergunta de milhões. Exatamente. E quando a gente fala de cuidado, eu queria deixar bem claro aqui, Cá, que é um movimento em que é muito mais um autocuidado interno e que vai refletir no externo. Então, todas as vezes que a gente falar aqui de cuidado, eu gostaria de ancorar nesse lugar assim, ó, é de dentro para fora. E aí eu vou explicar, no Muito final a bom. gente traz até umas orientações e dicas práticas, né, para que a gente possa Isso. colocar isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente relaciona isso à família, eu vejo muito, são mais de 9 anos nessa área, como mentora, como formadora, como educadora desse ser que é integral. E quando a gente foca na família, eu diria que é a parte sensível da nossa sociedade. É onde está mesmo o papel, a fatia, eu diria, mais importante. E é dali que surgem as crianças, é dali que surge todo o ecossistema de uma sociedade. E se esses pais, ou se esses cuidadores, vamos pensar em cuidador de uma forma geral, né? É o tio, é um avô, é um professor, quem está envolvido nessa relação com a criança. Na verdade, a criança não adoece. Olha essa frase, tá? Olha essa frase, que eu acho que essa frase ela vai Eita, trazer muita clareza para todo mundo. O adulto, ele é causa, a criança é efeito. perfeito, isso é E verdade. quando a gente fala que o adulto é a causa, imagina que ele é o pilar. E tudo que acontece com a criança é reflexo desse adulto. Então, se a criança está doente, não é a criança que está doente, é o adulto que adoeceu primeiro. E esse autocuidado, ele veio de uma forma, quando eu falo assim, ah, Lu, mas é o autocuidado que é um exercício físico, eu vou ter um tempo para mim, eu vou para o salão, eu vou fazer qualquer coisa que me faça bem-estar também. Mas o autocuidado é muito mais interno. É um trabalho de autoestima, de autoimagem, de autoconfiança. É um trabalho de amor próprio. E aí, quando esse adulto está bem estabelecido nesse lugar, naturalmente a criança vai se desenvolver. Por quê? Tá? A gente vê aqui no Kumon, inclusive, né? Eles modelam os professores, eles modelam esses pais. E aí eles não aprendem com o que a gente fala, eles aprendem com quem nós somos. Pacheco já dizia, né? É O verdade. educador, o cuidador, o adulto, ele não ensina o que ele faz, ele transmite quem ele é. E aí, quando a gente trabalha esse autocuidado, é na essência desse cuidador, desse adulto. Então, ele vem num passo assim, olha, cura você. Sabe a máscara de oxigênio do Do avião? avião, Espero que exatamente. ninguém tenha passado por isso, tá? Mas se... Até hoje eu nunca passei, não, mas deve ser uma sensação bem. E aí a gente traz uma metáfora trazendo para nosso dia a dia. Quantas vezes eu preciso de uma máscara de oxigênio no meu dia a dia? Eu mesmo preciso várias vezes no dia. E aí, se eu coloco essa máscara na minha filha primeiro, no meu esposo, no meu negócio, eu vou morrer. Eu vou morrer em vida. E é isso que está acontecendo com muitas famílias. Hoje a gente tem esse trabalho dentro de política pública. Hoje nós atuamos nas esferas do ambiente corporativo, na saúde e na educação. E esses adultos, de fato, eles chegaram no nível de adoecimento profundo. Então, o autocuidado ele é muito mais um trabalho preventivo, para que você não precise chegar no fundo do poço. E eu vou te dizer que eu cheguei, tá? Eu tive que chegar, mas eu já sei o caminho, por isso que eu desenvolvi um método para que as pessoas elas não precisem chegar nesse lugar, muito pelo contrário. Elas podem sim avançar, se desenvolver, trazer um percurso saudável. E aí ele vai impactar por onde ele passar, inclusive as suas crianças. Isso. E quando a gente pensa na criança dentro da família, isso que você trouxe é muito forte, não é? Porque a criança, às vezes a gente tem a ideia de que eu não vou falar para a criança. Mas se eu não estou bem, a criança ela percebe que eu não estou bem. A criança ela é muito mais esperta do que a gente imagina, não é? Então, quando a gente não se cuida, quando a gente não olha para dentro de si, as nossas atitudes, o nosso tom de voz muda, não é? Tem um escritor que eu não lembro agora o nome dele, que diz que o nosso tom de voz é a entonação da nossa alma. Então, quando Que nós não lindo. estamos bem, não é? O nosso tom de voz muda, a forma, a nossa paciência encurta, não é? Isso reflete diretamente dentro das nossas casas, nos nossos filhos, não é? Então, Isso. a gente acha que eles não estão percebendo, mas se não estamos bem, os nossos filhos percebem. Por isso que é importante essa questão de nós olharmos para dentro de nós. E pela tua experiência, Lu, assim, quais são os maiores desafios que as famílias encontram hoje para ter esse cuidado? Ah, eu diria em números, mas eu queria fazer assim um foco total nesse, porque é unânime, está em todos, tá? Sobrecarga. A sobrecarga ela vem de várias esferas. Eu não estou falando só de tempo de trabalho ou carga horária de
de afazeres, eu estou falando de uma sobrecarga emocional. E aí, esse adulto com essa sobrecarga emocional, ele vai diretamente refletir nesse desajuste da rotina. Ele vai se perder nos processos de cuidado com o filho, com seus negócios. Quando a gente fala de família, e aí a parte, para mim, é uma parte sensível. Falei com minha filha ontem, eu moro em São Paulo hoje, né? E todos os dias elas me acompanham, já vai acompanhar aqui também o podcast. E aí, quando eu saio de qualquer entrevista ou qualquer palestra que eu dou e eu recebo a mensagem das duas, do meu esposo, e aí aquilo para mim, eu digo assim, para mim isso é sucesso. Eu quero fazer sucesso em casa, em primeiro lugar. E eu estou trazendo isso porque para mim a família é a base de uma sociedade. E claro, cada um com seus desafios, mas quando a gente olha para esse autocuidado, a gente vai sim melhorar essas relações, a gente vai ajustar, equilibrar emocionalmente, né, esses adultos que estão lá, isso vai refletir. Então, a sobrecarga emocional, ela traz exatamente um lugar que impacta em tudo. E aí você começa a ver uma disfunção na família. São pais que não conseguem colocar limites, tá? E eu queria trazer aqui, tá, de uma forma muito respeitosa. Não é olhar de julgamento, longe disso. Quem sou eu? Mas é um olhar de alerta. Onde precisamos melhorar? Eu estou nessa busca constante, enquanto mãe e esposa também. Então, quando a gente fala de sobrecarga, eu preciso olhar para mim o tempo todo. O que está desregulando minhas emoções? O que é que eu estou acumulando que não é meu? O que é que eu estou pegando do outro e está me fazendo explodir? O que é que de fato eu preciso olhar? Onde eu estou me dispersando? O que é que está me tirando, me distraindo? Então, são várias questões que trazem essa sobrecarga. E aí, o que é que acontece? A gente começa a acumular funções. Porque a gente não sabe dar conta internamente do que está acontecendo, eu começo a fazer coisas para que aquilo me distraia. Eu estou E entrando isso numa é bem camada típico, profunda, tá? e isso é bem típico da mulher, não é? Que a Sim. gente vê muitas vezes, a gente vê isso não está dando certo, então eu vou fazer. Eita, não Isso. está fazendo da melhor forma, então eu vou fazer, né? Eita, meu filho não está arrumando o quarto, então eu vou arrumar para ele. E às vezes ele tem condição de fazer e a gente resolve fazer porque internamente nós não estamos organizadas emocionalmente para dizer isso é meu e isso é dele. Então, todas as vezes que eu ancoro o autocuidado nesse lugar de identidade, de autoestima, de autoconfiança, de saber de fato quem eu sou e aí eu vou fazer bem, todas as situações do nosso cotidiano a gente consegue ajustar. Não é uma perfeição, mas você tem clareza, né? No limite, no não, no sim, no que não, isso aqui não é meu. Isso aqui eu não posso assumir coisas de outra família, né? Que eu preciso dar conta dessa minha primeiro. Eu não posso assumir as dores do outro e não é no lugar, cara, de egoísmo. Queria deixar muito claro aqui que a gente não traz o autocuidado no lugar assim, eu me basto, eu vou só cuidar de mim e todo o resto, todo mundo vai se virar. Longe disso. Eu acredito muito que a gente veio aqui na Terra para servir. Só que a minha melhor fatia só vai para o outro, ser o primeiro dessa fatia para mim. E aí eu vou estar num lugar de autovalorização, eu vou estar preenchida, eu vou estar me sentindo de uma forma integral, né? Cuidada. E aí eu entrego a minha melhor parte. Sabe aquela frase assim, ninguém ama sem que antes tenha se sentido amado. Ninguém cura sem antes for curado, porque vai ficar na dor ali a relação. E ninguém cuida sem que antes se permita ser cuidado. Porque sim, autocuidado é uma permissão. E aí a gente se sobrecarrega, quer dar conta de tudo. A gente quer ser a Mulher Maravilha, né? A gente quer trazer, você traz a questão da mulher. Não, a gente só precisa ser. E aí cada um, de uma forma muito bonita, vai se posicionando dentro da sua casa. Porque, na verdade, nós somos criados, né, e desenvolvidos. Tudo no nosso sistema é para a gente ser um ser independente. Só que pelas nossas dependências emocionais, sobrecargas, pela falta de saber quem somos, a gente vai construindo um caminho de adoecimento. Então, autocuidado vem para dizer assim, ó, para, olha para você, respira, e aí depois você vai fazer isso bem pro outro. Isso. E na sociedade de hoje a gente percebe muito que os pais eles precisaram sair para trabalhar, né? Eles precisaram dar esse passo, isso já gera uma sobrecarga. Muitas vezes alguns pais não administram isso bem dentro deles, gera um sentimento de culpa, né? Porque está deixando os filhos e que assim é algo que precisa ser visto também. E esses pais deixam alguém cuidando dessa criança, não é? E como está essa pessoa que está cuidando dessa criança, não é? Que olhar a gente deve ter para essa pessoa, não é? Como a gente pode ajudar essa pessoa para que ela possa se cuidar? Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim.
Só pergunta Eu assim, vou só, difícil, viu? eu vou Tô só puxar um brincando. pouquinho para mim de novo, Sim, porque muitas vezes a gente está no dia a dia e fora de casa, né? Eu digo isso porque meu marido ele fica mais em casa do que eu. sim, E muitas vezes, por eu estar aqui no dia a dia, eu não vejo a sobrecarga dele, sim. que existe, não é? Da Nossa, mesma forma que existe a minha aqui fora. Mas quando a gente não tem esse olhar para olhar para ver, né? Eita, ele também tem a demanda dele e eu tenho a minha. Como é que sim, nós vamos equilibrar isso, não é? sim, Para não haver aquela cobrança, não é? Às vezes, ah, eu fico fora de casa o dia todo, né? Porque eu não fez a tarefa do menino, né? E essas coisas, né? Como é que a gente equilibra isso de quem está fora trabalhando com quem ficou em casa cuidando, para que todos possam ser cuidados? sim. Eu diria que essa pergunta aí daria para 3 podcasts. Ah, Mas eu vou trazer assim de uma forma simples. Eu gosto sempre de conversar como se eu estivesse falando com a criança mesmo, para que fique acessível e a para ideia é todos. essa mesmo. Isso. Para mim, o que você traz é posicionamento. É uma palavra que a gente só alcança esse posicionamento quando a gente sabe quem a gente é. E aí a gente não cobra do outro. A gente é, e a gente faz, e a gente alcança aquilo. Porque, na verdade, cara, se a gente parar mesmo para conversar e tomar um cafezinho, é que estamos fazendo Já aqui, estamos aqui nesse quando a gente momento. para para falar assim, a gente pergunta assim, você já mudou alguém, cara? Se você prestar bem atenção, não, impossível, não. A gente não muda ninguém, não. A gente tem essa ilusão. A gente sim contribui para o outro, mas o outro ele só se transforma se ele quiser, né? Então, assim, eu falo, estou falando de relação adulta, tá? Então, quando esse outro vê em você a transformação e ele deseja, aí ele vai. Mas quando a gente está numa estrutura de diálogo adulto, a gente não tem que ficar forçando nada. É diferente da relação com a criança que a gente não força, mas eles se inspiram. Então, eu sempre falo assim, ó, começa por você. Seja você essa mudança. Ponto. Sabe por quê? Porque a gente está o tempo todo no outro. E a gente está querendo, a gente está vendo tanto a mulher ela tem essa visão 360, né? E aí, ao A mesmo gente está aqui tempo, conversando, já está pensando em outra não, coisa e está aqui conversando como se nada estivesse acontecendo na nossa mente. exatamente. E aí tem um celular aqui, aí vem o filho e manda, sabe, né? E aí, não, tem uma reunião depois disso, tem um podcast. Então, assim, a gente está o tempo todo em sistema de alerta. E aí, a gente tem que tomar cuidado, eu vou falar no final as orientações para a gente também aprender a repousar. E quando a gente está nesse sistema de alerta, a gente se distrai também. Então, quando a gente se posiciona no lugar que é só nosso, a gente não se hiperposiciona. E aí não causa atrito. Então, se cada um tiver o seu papel bem definido, é um processo, tá? É um processo que a gente está falando de um contexto familiar. Imagina que no comum também, cada um sabe o que vai fazer, funciona como orquestra. Então, dentro de casa é mesmo, aliás, tem que ser o primeiro lugar para isso. E aí os adultos é que são as âncoras desse lugar, são os pilares principais. Então, quando eles estão bem posicionados, é natural que as crianças se posicionem também. Então, eu sempre falo: olha para você, cura você primeiro, busca ajuda, porque aí, quando chega uma pessoa para cuidar do seu filho, quando tem um outro envolvimento, seu ecossistema aumenta, você vai saber posicionar bem essa pessoa. Mas você só faz isso se primeiro você estiver bem em você. Aí você sabe o seu papel, você não interfere na vida do outro, você não fica inflamando algumas relações. E aí, quem chegar na sua casa, você trouxe a relação da pessoa que cuida da criança, né? Ela não vai tomar um papel que não é dela. Ela sabe o lugar natural que é dela. E aí a gente começa a ter relações funcionais, cara. Porque, na verdade, hoje, enfim, tem cuidador que fica no lugar de mãe, tem mãe que fica no lugar de vó, e assim a gente vai, né? Por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe esse posicionamento assertivo. Então, inclusive, isso está no método. Né? São 4 passos, são 4 módulos que a gente desenvolve. O terceiro ponto é posicionamento. Então, se a gente souber como se posicionar, e aí já tem outro lado, da pessoa que não se posiciona em nada também. Aí o que é que acontece? Outra pessoa vem e ocupa o seu lugar. Isso é natural, a gente não precisa nem estar falando. Se você olha uma coisa, aquilo não está funcionando, outra pessoa tem uma capacidade de liderança, ela vai lá e assume. Imagina isso dentro de uma casa. Imagina se um filho se posiciona no lugar de um pai. Imagina se um pai com uma missão. Então, assim, para mim a palavra vem posicionamento. E, mais uma vez, através do autocuidado. É. Engraçado, quando você falou sobre a questão do posicionamento, eu me lembrei que quando a gente faz as entrevistas aqui no Comum, a gente deixa bem claro a importância que cada um tem o seu papel. Sim, Então, o
pai, ele tem o papel dele, o filho tem o papel dele e o comum tem o papel dele. E quando essa tríade funciona bem, não é? Existe o sucesso. Agora, a gente não pode deixar, o filho não pode tomar o papel, como você disse, né? O filho não pode tomar o papel do pai, o pai não pode tomar o papel do comum, né? E o comum, então, quando algo desanda ali, a coisa não funciona, né? Então, se isso acontece dentro de uma instituição, que é um local que o aluno fica 45 minutos, né? Imagine quando isso acontece dentro da família, né? Que você está ali convivendo diariamente, né? Achei muito pertinente essa questão do posicionamento. Também lembrei que há um tempo atrás, quando eu comecei a terapia, a psicóloga ela disse assim, olha, quando você começar a terapia, toda a família vai começar. Porque Uhum. você começa a assumir o seu lugar e naturalmente as pecinhas vão Sim, tendo que se encaixar e tá bem dentro disso. é Foi isso. É excelente. É natural. A natural. gente não precisa nem estar falando. Às vezes a gente quer colocar um cronograma em casa, né? Eu já fui uma dessas, tá? Coloquei meu cronograma lá, a filha faz isso, a filha, o esposo, eu digo, gente, não funciona. Porque eu tô numa relação mais adulta, tá? E aí eu tô sempre puxando para esse adulto aqui, que a gente tá falando da família, que são os pilares. E aí, quando eu me reposiciono, eu digo, ei, Lu, quem tem que mudar é É, você primeiro. Naturalmente, as coisas começaram a andar. E a gente multiplica mais amor, mais bem-estar, tem mais qualidade de vida, a gente multiplica mais tempo, sabe, em família. Eu acredito que isso é sucesso. Aí fica é sucesso para verdade. todo mundo. Não, é verdade, com certeza. É, há um tempo atrás eu assisti uma série, O Começo da Vida, e uma das pessoas que está lá, acho que a gente até, você já falou também sobre ela. Ela diz assim, eu deixei de trabalhar para cuidar do meu filho, né? E as pessoas dizem, por que você deixou de trabalhar, né? Não, mas eu deixei para cuidar da coisa, eu estou criando um ser humano, né? Então, não que a gente deva, assim, não estou fazendo uma Sim, analogia de deixar de trabalhar, né? Eu trabalho, você sim. trabalha, mas sobre a importância da gente ter esse olhar para a nossa família, a importância da nossa família. E quando a nossa família está ajustada, tudo começa a funcionar e a fluir melhor. É o eixo. Às vezes a gente quer procurar o eixo fora, mas o eixo está dentro. E eu falo de tudo, dentro da gente, dentro de casa, né, dentro do nosso bairro, aí depois é que a gente vai fazer isso para fora. Organiza Exato, primeiro dentro, aí você exatamente. sai bem. E aí a gente sai. E vamos falar um pouquinho dessas dicas. Que dicas a gente pode dar para os pais, né, para o tio, para o avô, que está ali cuidando o tempo todo. E a gente sabe que essa demanda é pesada, porque deixa na escola de manhã, pega de meio-dia, leva para o comum, leva para a ginástica, para a natação. Como é que a gente pode, que dicas você pode dar para eles olharem para si um pouco e se cuidarem? Cá, eu traria aqui vários pontos e várias dicas, mas eu vou trazer um que vai facilitar a vida de todos os adultos. Porque há mais de 9 anos, como eu falei, eu já venho desenvolvendo isso e está dentro de um processo de estudo científico, de prática aplicada e pessoas no Brasil todo e fora também sendo transformadas por essa jornada de autocuidado. Então, para que a gente possa se situar em tudo isso que você falou, né, de tantas demandas que a gente tem no nosso dia a dia, eu preciso, enquanto adulto, fazer apenas uma pergunta. Isso que eu estou fazendo faz sentido para mim? Aí eu vou desenvolver isso, tá? Todas as vezes que eu treino essa pergunta, eu estou primeiro olhando para mim. Isso aí é fato. Porque aí eu estou fazendo uma conversa, um diálogo interno, de entender qual é o meu limite, se eu tenho condições reais de fazer aquilo, se eu estou me sabotando, isso tudo vai vir à tona com essa pergunta. A pessoa vai começar a se olhar e se escutar mais. Porque quando a gente não se escuta, a gente vai atropelando tudo. Aí chega uma hora que a corda parte, né? E aí cada um vai partir de um lado. Seja na parte financeira da sua vida, seja no seu relacionamento conjugal, seja na sua saúde, eu estou falando como um todo. E aí, quando eu faço essa pergunta para mim, e aí eu tenho, assim, um exemplo. Eu tenho o maior sucesso da minha vida, e o meu maior objetivo é o cuidado com a minha família, esse crescimento, essa prosperidade familiar. E aí, se eu for pegar algo que tem a ver com esse contexto que para mim é sucesso, faz sentido para mim. E aí eu entendo a fase que eu estou, se meus filhos estão numa fase de uma demanda que eu preciso estar mais próxima, hoje as minhas estão maiores, já é outra relação. Se eu preciso estar realmente à frente de todas essas frentes, né, porque aquilo de fato é importante para mim, então eu vou fazer algo a partir do que é princípio para minha vida. E aí eu não vou ficar acumulando. Então é um treino, é uma pergunta simples que vai romper com todas as áreas. Faz sentido para mim? Até na alimentação.
E aí você faz assim, mas Lu, eu não consigo entender ainda se faz ou não sentido para mim. Tudo é treino. Para a gente desenvolver o músculo, eu preciso treinar. Para a gente desenvolver o cérebro aqui no pulmão, a gente precisa estímulo. Então, por que a gente não faz um estímulo interno? Por que a gente não faz um estímulo com as nossas emoções? Por que não faz um estímulo de saber quem a gente é? Então, quando eu faço essa pergunta, isso eu dou na minha mentoria às embaixadoras e os profissionais líderes quando chegam para mim, e aí eles chegam com todas essas demandas, tá? E a gente só escuta. A gente já sabe, acolhe, entende, aí começa a ação, começa para a prática. Então, segundo ponto que eu traria aqui, onde você está na sua agenda? Todo mundo tem uma agenda aqui, todo mundo. O Kumon tem uma agenda, a escola tem agenda, a empresa tem, e a sua agenda? Se você não tiver como prioridade na sua agenda, tá tudo errado. Tá tudo errado. Por que, Lu? Eu sou prioridade? É. O projeto de vida mais importante da sua vida é você. E aí sim, meus filhos vão ficar felizes. Porque é natural o que eu vou entregar para eles. Eu vou entregar bem. Então, a partir do momento que eu trago essa pergunta que faz sentido para mim, e eu olho hoje para a minha agenda, e se eu, não, eu estou encaixada aqui, não, você não tem que estar encaixada, você tem que estar com prioridade. E aí, tá, cada um é único. O que é que faz sentido para a Karine? O que é que faz sentido para a Lu? O que é que faz sentido para a Catherine? Enfim, a gente tem que entender como esse ser humano, quem é esse ser humano, como ele funciona, e aí ele vai conquistar o que ele deseja. Então, é uma sequência, é a pirâmide do indivíduo. Primeiro eu sou, depois você faz, depois você tem. Não é invertida. Primeiro eu tenho, depois eu faço, depois eu sou. Então, as dicas, elas vêm muito nesse lugar. Eu gostaria de dizer assim, tome mais água, faça um exercício físico. Isso seria a parte mais simples, é a camada mais... Sabe a ponta do iceberg? É a pontinha do iceberg. O que eu estou trazendo aqui, o que você traz também, é a parte mais profunda, e a principal. É a que ninguém vê, que é interna. Então, para recapitular, está fazendo sentido para mim, fazer esse curso hoje faz sentido para mim, estar nessa relação aqui conjugal, familiar, amizade, faz sentido. O trabalho que eu realizo hoje começa a fazer perguntas para você. O que é que eu estou me nutrindo? Aí você vai começar a despertar quem você é. E se coloca como prioridade na agenda. Se você é prioridade, mas Lu, agora eu vou esquecer. Tem uma história, posso contar? Pode, com Tem uma certeza. história até engraçada, porque eu fui para casa do meu irmão em Brasília, ele é médico, imagina, o casal de médicos, imagina a demanda também, né? Quando a gente fala saúde, educação, né? E ele tem dois filhos pequenininhos, são bem próximos, quase gêmeos. E aí eu fui lá, fui fazer as entrevistas, enfim, fui em Brasília. E quando eu cheguei lá, tinha uma cuidadora lá, né? E aí ela começou a conversar comigo. A pauta é autocuidado, não tem como. E ela falando com 6 filhos, ela em casa, e o marido, e a demanda era muito grande, ela tendo que cuidar dessas duas crianças, que eram os filhos né, do meu irmão. E aí eu saí, ela começava a assistir minhas lives, tá? Ela começou a assistir minhas lives, eu dei meu livro para ela, tudo. Um belo dia, ela pediu demissão. E aí meu irmão me chama, eu já tinha voltado para São Paulo, meu irmão me chama, Lu, o que é que aconteceu? Eu disse assim, o que foi que aconteceu? Porque ela chegou aqui e disse assim, agora eu vou cuidar de mim. Agora, meus filhos que se virem. Tá? Agora, meu marido, agora eu só tenho tempo para mim. Olha como é delicado esse ponto. A gente tá rindo agora, mas depois ela voltou pra cá. E aí ela disse assim, por quê? Ela estava tão ferida, ela estava tão transtornada em tudo, que um momento que ela sentiu um respiro, a máscara de oxigênio, ela começou a olhar para ela. Estava tudo disfuncional, tá? E aí, claro, aí eu quero trazer aqui de uma forma bem tranquila e respeitosa. Não é que você vai viver uma vida sozinho. Não é que você vai largar tudo e deixar tudo. Não é sobre isso. É sobre você se nutrir. É sobre você se ativar. É sobre você se fortalecer para, inclusive, entregar o melhor. Então, quando a gente fala de servir, eu não vou servir de qualquer forma. Então, ela teve que romper com isso. Ela organizou a casa dela, deu uma mexida nas emoções dela. Ela começou a olhar para ela. E aí, ela organizou o horário. E aí, ela ficava mais feliz cuidando dos filhos do meu irmão. E aí, ela começou a vida dela funcionar. Não é um passe de mágica, é uma escolha, é uma decisão. Então, quando a gente fala de autocuidado, não é no lugar de egoísmo, tá, cara? É apenas protagonismo. Isso. E eu achei muito legal a palavra que você trouxe, que foi treino, né? A gente vai treinando isso. Você não vai pensar hoje, né? Vai fazer a pergunta e vai pronto. Agora eu tenho todas as respostas a partir de hoje. É bem como aconteceu com
a funcionária do seu irmão, né? Ela deu aquele respiro, né? Tomou uma atitude radical naquele momento, mas ela continuou se perguntando. Então, ela foi treinando aquilo para poder encontrar um lugar ideal para ela. E eu tenho essa frase que eu falo aqui para todos os meus alunos: tudo na vida é treino, tudo é treino, né? Então, para você se cuidar, também é treino. Você não vai acordar um dia e vai se maquiar todo dia, e vai fazer academia todo dia, e vai comer saudável. Não é assim. Você vai treinando e vai desenvolvendo essas habilidades. Você vai treinando e vai se colocando no seu lugar. A mesma coisa que no pulmão, né? Você vai treinando todo dia um pouquinho. Mas é importante que seja todo dia. E aí você vê que muda, né? Quando você treina todo dia, começou hoje, quando você olhar para você, um ano que você olhar para trás, vai dizer, poxa, o quanto eu evoluí, como eu sou uma pessoa melhor hoje, não é? E esse é o nosso propósito, é sermos pessoas melhores a cada dia, não melhor para a gente, mas que a gente possa servir ao nosso propósito de uma forma melhor, sem peso, não é? E Sim. contribuir na vida da nossa família, na sociedade, de uma forma melhor e sem peso. Ai, adorei essa conversa. Que bom, cara, porque não é sobre chegar em qualquer lugar, É, ou de qualquer forma, na verdade, é chegar bem. Meu exatamente. marido fez a maratona, ele, nos 50 anos, ele queria fazer uma maratona. E a gente foi para Berlim, e aí eu fiquei na linha de chegada. E eu via todas as pessoas, eu gosto de estudar, de entender o ser humano, é minha área de atuação. E aí as pessoas chegavam lá, 42 quilômetros, né, uma maratona. E aí eu sempre falo, autocuidado não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E aí é todo dia aprender a tomar água, aprender a contemplar, aprender a respirar, saber o que é que está doendo, incomodando, aprender a parar, aprender a caminhar. E aí tem momento que a gente precisa correr. Então as pessoas chegavam na linha de chegada de todas as formas, desmaiadas, carregadas, elas chegavam tontas, desequilibradas, fadigadas. Meu esposo, ele realmente ficou, não conseguiu chegar. Na hora que ele me viu, aí foi quando ele pegou mais energia e conseguiu o seu resultado. Só que me chamou a atenção o seguinte, que chegavam pessoas extremamente felizes e sorridentes, e dando chá, parecia que não tinha corrido nem 100 metros. E aquilo mexeu comigo. E aí eu fui perguntar a essas pessoas, como curiosa que sou, estudiosa, disse, como você chegou? Aí eles disseram, a gente treinou, a gente respeitou o treino. E eu, no processo da corrida, eu aprendi a me escutar. Ai, aquilo para mim foi uma virada de chave. Então, existe uma diferença de quem chega, porque eu acredito que todos nós, de alguma forma, chegamos, mas quem chega bem ou quem chega doente. E aí o autocuidado, e aí quando eu conversei mais com essas pessoas, um tinha uma prática de exercício consciente, um já tinha uma rotina saudável de vida, um já se conhecia, sabia os seus limites. Então é muito. Eu diria que se a gente tivesse no currículo da escola, se a gente tivesse no currículo da... Temos uma disciplina, né, de pós-graduação, que é o cuidar do cuidador. Se a gente tivesse dentro de um sistema público mesmo, a gente não teria aí 80% da nossa população adoecida em alguma esfera. Essa é a nossa realidade hoje. E a minha bandeira é pela vida. A minha bandeira é para que a gente. O autocuidado me salvou de mim mesma. E eu acredito muito que ela está aí como ferramenta, e como estilo de vida para salvar muitas vidas também. Quando você estava falando essa questão da corrida, né? Eu sempre converso isso com os pais aqui. Os pais às vezes colocam os filhos aqui e a gente tem a meta da conclusão. E eu digo para o pai, olha, isso aqui é uma maratona. Então, seu filho vai começar fazendo X folhas, mas não quer dizer que no último estágio ele vai estar fazendo essa mesma quantidade de folhas. Pode ser que ao longo do tempo a gente precise diminuir. Pode existir momentos que a gente vai aumentar. Mas é importante você enxergar, não é, o comum como uma maratona. E a gente nunca desistir. Ah, eu vou parar, vou desistir da maratona no meio. Não. Você se escuta, você reduz o ritmo, você caminha naquele momento, depois volta a correr. O comum ele é uma maratona. Não é para a gente desistir no meio. É para a gente se escutar e ver o que, é que a gente pode fazer naquele momento para poder continuar. E eu sempre faço esse paralelo do comum com a vida, como você trouxe, né? A vida também é uma maratona, né? E a gente precisa realmente, isso de se escutar para mim fez bem sentido. Que bom! Faz Foi. perguntas para você. A gente geralmente É, faz pergunta para o outro, né? Você está bem? exatamente. Não é? Começar Como você está? Você gosta de quê? Faz para você primeiro. E aí ninguém precisa exatamente. saber. Você está ali, ó, só. Todo mundo está pensando que você está. Não, você está fazendo perguntas. E aí você está se treinando. É verdade, é verdade. A gente precisa ir caminhando para o final, não é? Mas eu não queria que você deixasse de compartilhar uma história de sucesso de alguém que já participou do teu programa.
Alguém assim que você lembra assim, diz, poxa vida, essa história aqui eu vou querer compartilhar. Nossa, eu tenho tantas, Eu tantas, imagino. Cá. Recente, eu vou trazer algumas das embaixadoras, mas eu queria começar por mim. Eu tive quase um burnout, né, antes da pandemia. Eu não sabia me escutar. Eu empreendi assim de uma forma veloz. Eu tenho um perfil de alcançar resultados. Eu tenho essa estrutura mais rígida de, olha, o que eu me proponho fazer, eu vou fazer com excelência e aí vem muita autocobrança. Então, essa transformação de todo esse método, de todo esse movimento começou em mim. E aí eu tive que viver essa história dentro de mim, aplicar todos os estudos, os ensinamentos, e eu comecei a me transformar. Eu comecei a ter uma nova visão do que era a Luciana. Eu tinha muita necessidade de aprovação. Eu queria fazer tudo pelo outro o tempo todo. Eu queria me sentir amada o tempo todo. Eu tinha lacunas, né, na minha jornada de autoestima, de autoimagem. Então, eu sempre falo assim, que toda dor nossa vira um grande propósito, né? Isso. E o autocuidado ficou o meu propósito de vida. Então, antes de qualquer transformação de outra pessoa, muitas vezes eu nem falo nada. A pessoa já chega e ela já vê no meu estilo de vida, na minha forma de conduzir as coisas, de que sim, tem algo diferente aí. E aí, quando a gente se aproxima, elas entendem que é o autocuidado, que eu aprendi a ter em mim. Então, reverti esse nível de adoecimento que eu estava, né, familiar, nas relações com minhas filhas, extremamente sobrecarregada. Eu pifei, a minha mente pifou e eu tive que parar. E aí, quando eu parei, eu já tinha uma equipe que funcionava, mas claro que a gente fica na angústia, né, de querer estar perto. Então, assim, desandou, eu diria, financeiramente, eu me desorganizei. E aí, quando eu comecei a buscar ajuda, eu não encontrei muito essa estrutura de um método, enfim. Aí foi quando eu comecei a desenvolver. Mas eu tive que passar por essa dor. E aí eu digo, você não precisa passar por essa dor, né? Porque quando a gente passa por algo e a gente encontra um caminho, o nosso desejo é compartilhar. Olha, parece que você está vendo que a pessoa está seguindo por aquele padrão que você já passou. E você, olha, tem essa máscara aqui para você. E aí eu diria assim, tem um espelho para você. Eu gosto até de falar do espelho, né? E aí outras mulheres também, de embaixadoras ou de educadores, que eu trabalho muito, que estavam quase separando, né, finalizando seu casamento, por inúmeras questões muito relacionadas a cada uma, e elas tiveram esse, salvar esse casamento, porque começaram por elas, não tiveram que mudar ninguém, apenas cuidando delas. É, mulheres que não conseguiam administrar a maternidade com o trabalho, hoje tem faturamento 3 vezes mais, né, podendo estar como mãe e podendo viver o seu propósito de vida no seu trabalho. Esses são os relatos, inclusive no Instagram a gente tem vários depoimentos. Uma querida agora, vou falar, que é a Juliana, eu vou falar a palavra pop, desenterrou um projeto que ela hoje colocou, lembrou, resgatou quem ela era. A gente faz um trabalho de acessar a infância, acessar a criança dessa embaixadora, e ela trouxe à tona esse projeto, que é um projeto também milionário, mas é mais do que isso, é um projeto que vai revolucionar a saúde, em especial na área da oncologia. Então, é algo assim que você está vendo as mulheres se transformando e pelo autocuidado, elas estão avançando em todas as áreas da vida. Mulheres que estavam em processo de depressão, de ansiedade, de esgotamento, começaram a dizer assim, ó, o que faz sentido para mim? Diminuindo medicação, saindo de... Cá, são muitas. Se eu pudesse aqui, eu falo no geral, porque eu sei que cada área dessa a gente se espelha, né, de alguma Isso. forma. E mulheres que se descobriram como mulher, nesse lugar feminino, nesse lugar de, meu Deus, como eu me amo, sabe? Eu quero estar aqui lá. Isso para mim faz sentido. Ou, não, eu quero agora investir na minha profissão. Então, é muito individual essa transformação. Só que eu entendi que para alcançar, eu conecto, na verdade, a pessoa ao seu melhor resultado, através do autocuidado. Essa é a minha grande missão. Quem você é, o que você quer. E aí a gente tem um percurso de autocuidado no caminho, né, um método, que a pessoa vai chegar bem nessa maratona, vai chegar a 42 quilômetros na medalha no peito e vai E chegar bem, bem com a família do lado, se for, né, o resultado que quer, com o corpo saudável, com a mente próspera, com as emoções ajustadas. Esse é o grande, são as grandes transformações. comenta um pouquinho sobre o teu livro. Vamos lá. Cá, esgotou.
Ei, Eu estou, assim, feliz da vida. Eu estava, antes de começar o podcast, eu estava ali com a editora. Gente, temos que começar agora, o seu vai chegar. Com dedicatória, obrigada, tá? obrigada. Com carinho. E esse livro aqui, ele traz exatamente tudo que a gente conversou. Ele é um livro para ser vivido. Ele não é um livro só para ser lido. Então, aqui nós temos estudos, nós temos práticas, a gente tem QR Code, a pessoa vai lá e faz uma prática de autocuidado, ela vai lá e escreve o que ela está vivendo. Então, ele é muito interativo. É algo que, para mim, faz muito sentido. E as pessoas têm, assim, só pelo livro, já tem despertado isso na vida. Eu recebo quase que diariamente o meu direct no Instagram e as pessoas falando assim: você salvou a minha vida. Aquilo é tão forte, cara. Que eu digo assim: gente, salvar a vida é forte. E aí a gente, quando faz uma entrevista, um podcast, as pessoas lá no comentário, eu tenho seu livro, essa frase me impactou. Então, eu sou uma apaixonada por leitura e eu preciso, e aí eu digo assim, meu Deus, vou deixar um legado na humanidade, né? Com E as certeza. embaixadoras estão escrevendo seus livros, porque é um Sim. movimento em que a gente acredita, o autocuidado como caminho para o sucesso. E a gente está aí multiplicando o cuidado. Então, comece por você, é um convite para você aprender a respirar e cuidar da pessoa mais importante, que é você mesmo. 4 passos simples que você vai aplicar no seu dia a dia. Porque eu penso que para se transformar não precisa ser difícil. Você precisa só ter um coração ensinável, né? Estar aberto, decidir se transformar e aí esse livro vai te ajudar para você alcançar o seu melhor resultado. Ai, que legal. E eu queria concluir fazendo um bate-bola bem rapidinho, Vamos? certo? Vamos lá. Uma lembrança da infância. Hum, casa da minha avó. Um livro que todos deveriam ler. Eita, eita. Eita, essa, Olha só, eu vou falar isso, vou falar outro também, tá tá? certo. Comece por você. E eu tô falando porque primeiro transformou minha vida e milhares de pessoas também. Mas para além desse, eu tenho um que eu amo, cara, que é Saúde se aprende, educação é que cura. E esse livro é do Rudolf Stein, né, da antroposofia, e ele traz assim, para mim o aprendizado com cura é um processo de dentro para fora, né? Então, saúde a gente aprende, mas educação cura. Então, tudo que a gente está conversando aqui é sobre educação. Educação do ser humano, É verdade. né? Então, para mim, esses dois livros me inspiram muito. Um conselho para pais e educadores. Se posicionem como prioridade na sua própria vida. Sejam responsáveis por sua própria vida. E aí vem tudo que a gente falou, né? De começar por você. Quando a gente tem essa linha de raciocínio, o que vier, eu vou estar bem estruturada. Então começa por você, pai. Começa por você, educador. E de dentro para fora. Isso. Um exemplo de sucesso na educação. Nossa, meus pais. Eu estou aqui na casa deles e todas as vezes que eu venho em São Paulo, quando eu estou fora do Brasil, eu faço questão. Eles fazem, filha, você pode ficar em hotel, você pode ficar em qualquer lugar. Mas é um sentimento assim de honra tão grande que a gente tem. Você pode chorar. Não, não importa, né? Mas assim, para mim, eu olho para eles e eu vejo todas as ferramentas que eles tinham na época, todas as condições que nem é um terço do que a gente tem hoje. E eles tiveram um sucesso na criação dos filhos, sabe? Não pelo que a gente faz. Um está na área do cinema, vai concorrer ao Oscar. Uau! O nosso filme aqui brasileiro, o outro é médico. Eu não estou falando pelo que faz. Eu na área da educação, mas por quem? Por quem eles eram e como a gente aprendeu o princípio. Então a gente tem aí vários nomes da educação, filósofos, né? Mas eles foram para mim um grande exemplo, são, e o que eu puder reverenciar eles, em qualquer momento eu estou reverenciando. E Ah, aí há algo também que eles me ensinaram, né, que foi o maior educador da nossa história, né? Eles se ancoraram muito em Jesus. Então eles trouxeram esse pilar muito forte para nossa vida, para nossa família. Então todas as vezes que a gente estava muito mal, que a gente estava sem esperança, eles traziam esse educador, né, na nossa vida. Então, para mim, são eles. que lindo, que lindo. Uma palavra que define educação para você. Coragem, coragem. Foi uma palavra só é coragem. Para mim, coragem engloba assim tudo.
engloba a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de servir, a nossa capacidade de aprender. Coragem. A gente precisa ter coragem na vida. Porque quando ela traz isso que eu estou falando, que para mim eu sinto isso, né? Não é coragem de vencer a qualquer custo, é coragem de ser. Coragem de ser. E aí a gente carrega tudo isso. Para mim, valores, princípios, aí você precisa ter a coragem de exercer isso. Porque se ficar só com a gente, eu acho que é muito pouco. Então, tudo que a gente conversou aqui, você precisa ter coragem para multiplicar. Você precisa ter coragem para colocar isso para frente, deixar seu legado, né? Então é isso. Ai, eu achei assim, emocionante quando você falou dos seus pais, Ah, né? Muitas vezes os pais não percebem esse valor e essa importância e o quanto eles impactam a vida dos filhos, né? E a gente pedir aqui um exemplo de educação, né, de um educador. É, tudo bem que é o quarto podcast, mas ninguém nunca trouxe os pais até hoje, né? E eu acho assim muito relevante, porque realmente os pais eles conseguem mudar uma geração, sim. não é? Conseguem transformar uma geração se eles trouxerem as ferramentas corretas, a educação com princípios, né? E eu achei muito lindo, né, que você trouxe, né, que seus pais se espelhavam em Jesus, né? Que educador, não é? Que exemplo eles tinham dentro de casa. Muito lindo. Foi uma honra ter você aqui com a gente, né? E assim, espero quando você estiver por aqui de novo a gente possa, né, ter outros momentos como esse. Muito obrigada mesmo. Ai, me Muito senti em obrigada. casa, minha Ai, amiga que bom. querida. Obrigada por me fazer revisitar e me cuidar aqui. Hoje foi um podcast que eu me cuidei. Pronto. E a mim também, viu? Me Que fez refletir bom, sobre muitas coisas. que Muito bom. obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Continue multiplicando. Ah, legal. E obrigada a todo mundo que estava aqui conosco, viu? Um cheiro. Obrigada, pessoal.